Fala pessoal, tranquilo? Hoje eu vou falar para vocês aqui uma função que existe dentro do inversor de frequência, mas que muita gente não conhece, que é a função PID, ou seja, Programa Proporcional Integral Derivativo. O que acontece? Geralmente quando se fala em PID, a gente lembra do CLP, né? Por exemplo, você tem o CLP controlando uma válvula que a saída é 4 a 20 mA, por exemplo. Aí você tem que controlar aquela válvula de forma proporcional, ou seja, eu não posso nem abrir a válvula toda, nem fechar toda. Eu preciso fazer o controle dela de acordo com o sinal de entrada no PLC. Então eu abro, supor, a válvula 50%, ou abro 30%, ou fecho 90%, de acordo com o que você quer. Então, geralmente, quando você ouve falar em PID, você utiliza um bloco dentro do CLP e o CLP controla essa variável de saída, de acordo com o que você programa lá. Só que existem situações em que você não precisa utilizar o PLC para fazer um PID. O próprio inversor de frequência possui essa função. E eu vou explicar hoje para vocês aqui, na prática, vou explicar primeiro aqui na teoria e depois vou explicar na prática, a gente fazendo uma prática dessa simulando, programando um inversor em PID e simulando ali um sinal de transdutor de pressão, como se ele estivesse sendo utilizado numa caldeira. Então eu vou mostrar para vocês aqui o funcionamento na caldeira. Pessoal, para quem não conhece aí, o que é uma caldeira? A caldeira é onde você esquenta, você gera vapor para esquentar água. E o que acontece? Geralmente uma caldeira, você alimenta ela com lenha, com eucalipto lá, madeira, com lenha. E o que acontece? Geralmente você joga a lenha dentro dela, aí você queima essa lenha, e quanto mais você queima essa lenha, mais vapor você gera. E quem controla isso, aí já tem a ver com o triângulo do fogo, lá em você vê nos bombeiros, combustão, comburante e tudo mais. Não importa. Aí, o que importa é o seguinte, você alimenta ela com lenha, você tem um ventilador que ele empurra o oxigênio lá para dentro, ou seja, quanto mais oxigênio, maior a queima que você vai ter. E quanto maior a queima também, querendo ou não, você vai gerando uma pressão aqui dentro, de vapor. Então você tem um medidor chamado transdutor de pressão, ou seja, ele lê um valor de pressão e informa esse valor de pressão em espelho de uma corrente de 4 a 20 mA ou 0 a 10 volts. Ou seja, você joga a linha aqui dentro, o transdutor de pressão fica medindo aqui qual que é a pressão da linha, ou seja, de 0 a 10 bar eu vou gerar um sinal de saída de 4 a 20 mA. E você tem um ventilador que você fica controlando ele. Está com muita pressão? Eu vou reduzir o ventilador para jogar menos oxigênio ali para dentro. E assim que funciona a caldeira. Então, esse motor do ventilador da caldeira, ele funciona com inversor de frequência. E quem faz o controle desse inversor de frequência é o transdutor de pressão, ou seja, isso aqui é uma malha fechada. Como que funciona? O transdutor de pressão manda o sinal de 4 a 20 mA, espelho de 0 a 10 bar, na entrada analógica do inversor. No nosso caso aqui, eu vou usar o da bancada, que é um CFW08. Então, eu vou simular um valor de 4 a 20 mA na entrada do CFW08, e de acordo com esse valor, o inversor vai alterar a rotação do ventilador, conforme realmente faz na caldeira. Mas por que chama PID? Porque é uma malha fechada, e sozinho o inversor vai fazer isso. O inversor vai enxergar o pedido de set point seu, ou seja, o que é o set point? Ele vai enxergar o valor desejado. Você vai avisar para ele, olha, eu quero quantos bar que você quer manter dentro da pressão da caldeira. Ah, eu quero trabalhar, supor, um exemplo aqui, quero trabalhar com 5 bar. Eu quero trabalhar com 5 bar. Então, o inversor, matematicamente, ele vai fazer as contas internas lá e ele vai fazer o seguinte, olha, eu tenho que manter a rotação do motor para que eu mantenha 5 bar. Ah, está em 3 bar, eu vou acelerar o ventilador. Subiu, chegou em 5 bar, eu vou diminuir o ventilador. E ele fica fazendo isso, só que sozinho. O que você faz é jogar parâmetros internamente dele e verificar lá na prática se está funcionando ou não. De acordo com o que está funcionando ou não, você vai mexer nesses parâmetros aqui, entendeu? Proporcional integral derivativo. Mas no caso aqui, eu vou mostrar a vocês de uma forma prática como que seria isso daqui. Então, eu vou mostrar como que o inversor enxerga como o transdutor manda esse sinal, como o inversor enxerga esse sinal e como ele faz para corrigir a saída. Então, vamos lá. Então, pessoal, conforme eu estava dizendo, o seu transdutor de pressão que está lá na caldeira, ele está lendo uma pressão de 0 a 10 bar e está te fornecendo um sinal de saída de 4 a 20 mA, espelho de 0 a 10 bar.
Esse sinal de 4 a 20 mA, ele vem para dentro da entrada analógica do inversor. Só que o inversor, ele enxerga de 4 a 20 mA. Só que, quando você coloca o valor de set point, ou seja, o valor que você quer que o inversor leia, ele lê em porcentagem. Então, o inversor, você não avisa ele, olha, eu quero que 6 mA você vai ser meu pedido de set point, vai ser 6 mA. Não, ele entende em porcentagem, ou seja, de 0 a 100%. E de acordo com esse valor de porcentagem, ele vai variar a sua rotação. No caso aqui de 0 a 1800 RPM. Então, a gente tem que fazer uma regra de 3 básica. Para quê? Eu quero saber os 5 bar, quantos miliampere que é na saída do aparelho. Aí a gente faz a conta. O maior está para o menor, assim como o maior está para o menor. Matemática básica. 10 bar está para a pressão que você quer manter na caldeira. Estou dando um exemplo de 5 bar. Quero manter ela em 5 bar. Está para 5 bar. Assim como o meu maior, que é 20, menos 4, está para o x, que eu quero descobrir, menos o 4. X menos o 4. Fazendo essa conta, você chega à conclusão que quando você tiver 5 bar aqui, a gente vai ter aqui 12 miliamperes. Só que eu quero saber esses 12 miliamperes corresponderia a quantos por cento no set point que eu vou jogar no inversor. 12 miliamperes é o que? É 30%, 50%? Porque o inversor não entende miliampere. Ele entende em porcentagem do que você quer. Então, se eu colocar um set point ali, de acordo com o que eu quero. Se eu quero 5 bar, ele vai me mandar um sinal de 12 miliamperes. E quanto seria a porcentagem para chegar aqui no inversor? A gente vai fazer as contas também. A mesma coisa. O maior está para o menor, o maior está para o menor. Matemática básica. 20 menos 4 está para os 12 mA menos 4, assim como 100% está para x, que é o valor que eu quero encontrar, sobre menos 0, ou seja, x. Fazendo essa conta, a gente descobre que esse cara aqui agora, a porcentagem é de 50%. O que isso quer dizer? Quando o meu aparelho indicar 5 bar, o meu 5 bar, ele corresponde a 12 miliamperes, que vai corresponder a 50%, que é o meu pedido de set point. Eu tenho que colocar um set point de 50% para o inversor ficar fazendo o controle aqui, tentando manter a pressão da caldeira em 5 bar. Que isso aqui é como se ele tentasse manter a rotação do motor aqui, ó, em 900 RPM. Seria 900 RPM. Então, pessoal, 5 bar, lá o sensor medindo lá na caldeira, o 5 bar, ele manda um sinal de 12 mA e eu faço um pedido de set point de 50%. Vocês vão entender isso na hora que eu for programar o inversor. Quando eu fizer esse pedido de set point de 50%, eu sei pelos cálculos que ele vai tentar manter a caldeira em 5 bar. E para manter a caldeira em 5 bar, ele vai tentar manter a rotação do inversor em torno de 900 RPM. Só que varia. Abaixou a pressão, sobe a rotação. Subiu, passou de 6 aqui, se eu botar 5, deu 5,5, abaixa a rotação do ventilador. E ele fica fazendo isso. Só que essa resposta de fazer isso rápido ou devagar, ou seja, está em 5 bar, de repente ele passou para 6, 7, 8, aí você já começa a mexer no proporcional integral derivativo. Aí já você começa a mexer nos parâmetros para ele ter uma resposta mais rápida. Chegou em 5 bar, pô, já para o inversor na hora. Ah, caiu para 4.9, já liga o inversor em tantos RPM, entendeu? Aí você vai fazendo esse controle. Isso aqui é só para vocês entenderem como que funciona o PID no inversor. Pessoal, conforme a gente viu lá, a gente entendeu como é que faz o sistema da caldeira. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer na prática, ou seja, a gente vai colocar esses parâmetros aqui no inversor e vamos ver como que o inversor age para poder fazer a correção. Então, só para explicar, a gente está utilizando ali na nossa bancada o inversor CFW08 da VEG e a gente vai colocar esses parâmetros aqui, ó, os parâmetros principais. A velocidade, a frequência mínima, a frequência máxima. Você vai colocar ele para avisar que ele vai estar sempre, no caso a gente vai estar utilizando ele como sempre remoto, ou seja, eu preciso usar uma chave para fazer o gira e para e eu vou usar a entrada analógica para poder simular o sensor. Então a gente vai usar esses parâmetros aqui, ó, os principais, para não ter que passar isso tudo aqui.
Eu vou passar mais ou menos por alto aqui os principais. O P203 igual a 1 é o principal, que ele habilita o inversor a trabalhar com PID. Você vai colocar o P220 igual a 1 para sempre ficar remoto. Por quê? Porque eu vou estar usando as teclas, eu não vou estar usando o liga e desliga pela tecla da IHM dele, não. Eu vou estar utilizando através de uma chave, externamente. Por isso tem que estar sempre remoto. A gente vai colocar aqui a P222 igual a 0 para as teclas da IHM. P230 igual a 1, você vai avisar que você vai utilizar a borneira para poder fazer o comando dele, ou seja, vou fazer o giro e para através de uma chave, e não na tela da IHM. O P235 igual a 1, eu estou avisando que eu vou trabalhar na minha entrada analógica 1 com 4 a 20 mA. Lembrando, esse inversor, quando você tira a IHM, ele tem uma chavinha ali que você regula ele para miliampere ou para volts. No caso é a chave 3, você vai jogar ela para miliampere. O P263 é a minha entrada digital 1, eu vou colocar ela como habilita geral. E as outras entradas eu descarto, utilizo apenas a entrada 3, que é o P265 igual a 8, para fazer o meu giro e para. Ou seja, eu habilito geral, faço giro e para. Aí eu tenho os parâmetros voltados para PID. O P520 é se eu quiser mexer no ganho proporcional. O 521 se eu quiser mexer no integral. O 522 se eu quiser mexer no derivativo. Isso aqui, eu posso até tentar mexer ali, mas como eu estou simulando na mão o sensor e não algo real que está acontecendo lá na área, não tem como a gente cravar os valores certinho para saber se está funcionando certo o circuito. Por quê? Eu não tenho fisicamente a ligação ali do sensor, tudo certinho, dentro da caldeira, pegando a referência real. Então, ou seja, eu não tenho uma malha fechada. Eu estou simulando com o aparelho a função do sensor. Então, vai ser um erro humano. Eu vou estar tentando simular só para mostrar a vocês que ele varia, entendeu? E o meu P525, eu vou colocar uma set point, considerando os point de 50%, que é para tentar manter os 5 bar lá que a gente calculou. E o meu P527, você avisa se você vai fazer um PID direto ou um PID inverso. O que é o PID direto? Se a sua pressão, no caso, é sua variável, a variável do seu sistema é a pressão. Se a sua pressão aumenta quando aumenta a rotação do motor, é algo direto. Se a sua pressão diminui quando eu aumento o ventilador, seria inverso. Você olha a variável do processo é a pressão. No caso da caldeira, se eu aumentar o ventilador, vai jogar mais oxigênio, vai aumentar a pressão na caldeira. Então é um PID direto. Então P527 igual a 0. E lá no P40, que é um parâmetro de visualização, a gente vai ver essa variável do processo. Então agora eu vou jogar todos esses parâmetros aqui lá no inversor e a gente vai fazer a prática. Pessoal, o que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar o P000 igual a 5, senão você não consegue até tal, senão você não consegue alterar os dados, e vou colocar todos aqueles parâmetros que estavam lá. Então, assim, se você quiser, o pessoal pode voltar o vídeo aí, dar um print da tela, ou se quiser, eu vou tentar jogar na tela aqui na hora de editar o vídeo para vocês, e vou jogar, ó, meu P30, eu vou botar 0 Hz, mas é porque o inversor aqui, o mínimo dele vai até 3. Vou botar o 174, 60 Hz, o P202, igual a gente falou, igual a 0, P203 igual a 1 para habilitar o PID, o P220 igual a 1, P222 igual a 0, P230 igual a 1, para indicar que está utilizando a borneira aqui, P235 igual a 1 também, para avisar que a entrada analógica é de 4 a 20 mA, o P263 igual a 0, para ser nossa habilita geral, que é a nossa entrada digital 1, a nossa entrada digital 2 está como 9, que significa sem função, pelo manual vocês vão enxergar aí. O P265 igual a 8, que vai fazer meu giro e para, e as outras entradas a gente não preocupa. A gente vai para o P520, mostrar para vocês que ó, o P520 é se eu quiser mexer no integral. Aqui já está como 2, porque eu já estava fazendo o teste na bancada. O P521 é o ganho integral e o 522 é o derivativo. E o P525, que é o principal, que é o quê? O set point, que eu estava falando com vocês, eu vou deixar em 50%. E você vai verificar que lá no P40, o P02 primeiro,
você vai ver a frequência do inversor. E no P40, você vai ver aqui o valor real como se fosse o sinal do sensor, entendeu? Em quantos por cento está o sensor. Ou seja, se eu pedir um set point de 50, aqui quando chegar próximo de 50, se tiver bem regulado, proporcional integral derivativo, ele tem que fazer esse controle. Mas é como eu estou dizendo para vocês, como eu estou fazendo isso na mão, fica difícil eu conseguir controlar. Eu vou só simular para vocês aqui o sensor, para vocês entenderem como que funciona o PID. Aqui no caso, eu estou utilizando esse aparelho aqui que gera um sinal de 4 a 20 mA, e eu vou fazer o quê? Eu vou utilizar ele justamente para poder simular o meu 4 a 20 mA. Então eu vou colocar aqui, ó, meu sensor aqui em 0, em 4 mA, que é o mínimo, está desligado. Vou colocar ligado e vou começar a lógica. Se ele está em 4 mA, quer dizer que o sensor é como se tivesse 0 bar dentro da caldeira. Então, quando eu ligar a chave, ó, ele para, ó, vocês vão ver aqui, ó, vou colocar em 0,2. Vocês vão entender, ó. Está em 0 bar. Quer dizer que ele vai jogar 60 Hz, ou seja, vai fazer o máximo para jogar, o ventilador vai estar no máximo jogando o oxigênio para dentro da caldeira. Começou a subir a pressão na caldeira. O que vai acontecer? Vai subindo, vai chegar um momento, vou chegar mais próximo aqui, ó, que eu vou simular os 12 mA mais ou menos que a gente falou. Aí a tendência dele, ó, já começar a tentar fazer correção, diminuir. Se eu for aqui no P40, que é o sinal que está entrando, é como se estivesse entrando 48%, tá vendo? O aparelho não é eficaz. Aí eu vou simular para vocês aqui, ó, passou de 50% do processo. O que ele tem que fazer? Reduzir a rotação do motor. O que ele faz? Ele tende a reduzir. Ele tentou reduzir para o máximo. Por quê? Porque eu já passei do valor que eu queria. Ó. Eu já passei do set point, né, de 50%, está em 54%. Então, se eu reduzir ele abaixo de 50%, ó, a tendência dele é aumentar o mais rápido possível para corrigir. Ó. Tá vendo que ele está subindo devagar? Ou seja, se dentro desse tempo o sensor já começou a ficar com a pressão certa, vai ter tendência a subir. O que vai acontecer? Vai cair de novo o inversor. Aí a pressão começou a cair de novo. O que é a tendência do inversor? Subir a frequência dele. Tá vendo que está devagar? Por quê? Porque já foi mexido, proporcional lá ao integral. Então ele vai subindo devagar, e se nesse tempo já tiver chegado lá no 50% que você quer, que é o P40 aqui, ó, tem 48%. Se chegar em 50% ou passar, ele já começa a reduzir o inversor de novo. Para quê? Para tentar manter estável a pressão dentro da caldeira. Então, minha caldeira está, ó, o P40 de novo. Minha caldeira tá com 7,50%, já está em 54%. Passou. O que ele fez? Ele praticamente parou o inversor para não deixar rodar mais o motor. Começou a cair, ó. Baixou de 50%, ele já tende a subir a rotação do motor. Para quê? Para tentar controlar, ó. Vai estar subindo devagar, tá vendo? Se nesse meio tempo acontecer de subir muita pressão, ó, ele já cai de novo o inversor. Ó. Aí começou a cair a pressão de novo. Ó. Ele sobe, acelera o inversor de novo para tentar corrigir. Só que como eu estou fazendo isso na mão, eu estou fazendo simulação aqui que não é perfeito, entendeu? Então, ó, começou a aumentar de novo a pressão, ó. Se você ver lá o seu P40, ó, passou de 7 pontos. O 7 pontos não é de 50%. Já desligou o motor. Vou começar a cair, ó. Ó, baixou do meu set point, o inversor já começa a atuar, ó. Ó, tá subindo devagarzinho. Entendeu, pessoal? Pessoal, espero que vocês tenham entendido aí como é que funciona o PID na prática, ali pelos parâmetros do inversor. Deu para ver mais ou menos ele variando o inversor. Lógico, se você tiver uma malha fechada real lá na área, você consegue fazer o controle real do proporcional, integral, derivativo e fazer esse controle ficar suave. Então, pessoal, agradeço aí, pessoal, que assistiu o vídeo. Você desculpa o vídeo ser longo, mas tem coisa que não tem como ser explicada de forma simples. Aqui eu acho que ficou um negócio passo a passo bem explicado, desde como você consegue entender aonde você chegou o valor de set point, que você vai pôr no inversor, a como que é feita a regra de 3 aqui para entender como é enxergado o sensor, isso tudo, e como é colocado os parâmetros. Eu agradeço aí, pessoal, quem puder curtir o vídeo aí, seguir nossa rede social. Nossa intenção é divulgar o conhecimento da melhor maneira possível.
Por isso que tem vídeo que fica longo, que a gente tenta fazer algo bem explicado. A gente não quer fazer algo aqui para gerar dúvida. Espero que vocês tenham gostado e puder compartilhar o vídeo aí para o pessoal aí que está trabalhando na área elétrica, trabalhando na área de engenharia, que está começando agora, já formou, que adquirir conhecimento. Tem vários e vários vídeos aí nossos nas redes sociais, e tanto no Instagram quanto no nosso site também. A gente tem o nosso site, tem o nosso Instagram e tem o nosso canal do YouTube. E quem puder compartilhar aí e puder divulgar, eu agradeço muito, tá bom, pessoal? Muito obrigado.